Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mariana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal dedicado à disciplina de instalações hidrossanitárias. No vídeo de hoje a gente vai resolver um exercício que é importante, né, para a primeira etapa avaliativa da disciplina, para a V1. E é esse exercício que está aparecendo aí na tela, né? Então a gente tem esse esquema aqui, onde nós podemos localizar, né, nosso reservatório superior e os ramais e subramais, né, que alimentam cada pavimento. Nesse caso aqui a gente tem 5 pavimentos, né? Então, esses ramais e subramais, né, que alimentam esses aparelhos. Então, o chuveiro, a bacia sanitária, o lavatório, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente entender é que a vazão, né, que desce desse trecho, ela tem que descer o suficiente para abastecer todos esses pavimentos, né? Então, a vazão que tem que descer aqui, ela tem que ser suficiente para alimentar o chuveiro, a bacia sanitária e o lavatório do quinto, do quarto, do terceiro, do segundo e do primeiro. Ou seja, a gente tem que garantir, né, que essa água ela vai chegar em todos esses 5, né? Então, é o primeiro ponto importante da gente saber aqui. Outra coisa, gente, embora a questão ela não trouxe o enunciado, que a gente vai verificar aqui nesse corte esquemático, né, nesse esquema, a gente vai avaliar se as velocidades, né, em cada trecho desse. A gente vai analisar, né, se essa velocidade ela está de acordo com o que a norma estabelece, né? Então, a gente vai verificar se, por exemplo, sei lá, aqui no primeiro pavimento, que é o mais baixo, a velocidade ela está chegando no valor que é para chegar, na velocidade que é para chegar, né, que é confortável para o usuário e que é suficiente, né, para quando ele abrir, por exemplo, né, o lavatório, a água sair com a pressão necessária, a pressão mínima, né? Então, essa é a verificação, né, essa análise que a gente vai fazer aqui, tá? Então, o primeiro passo aqui dessa questão, não vou tentar me prolongar tanto para o vídeo não ficar tão grande, até porque eu trouxe já o exercício resolvido pensando nisso. Então, a gente separou aqui em trechos, ou seja, eu separei aqui em pavimentos. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto pavimento, tá? E aí, pessoal, a gente tem outra coluna aqui que eu chamei coluna peso, né? O que é essa coluna peso? Bom, pessoal, para cada pavimento a gente não tinha alguns aparelhos para abastecer. Então, nós temos o chuveiro, a bacia sanitária, o lavatório. Então, o peso é o somatório, né, que a gente vai encontrar lá na tabela dos pesos de cada aparelho, correspondentes a cada aparelho, tá? Então, a gente vai já entender como é que a gente encontra isso. Aqui, ó, nós temos a vazão. Diâmetro interno, diâmetro externo, espessura, vou já explicar também porque é importante saber essa espessura. E por último aqui, como eu falei, a velocidade, tá? Pra gente ver se esse sistema ele vai conseguir, né, funcionar da maneira correta. Então, bom, primeiro passo a gente já fez, separar os trechos. E aí, Mariana, como é que eu consigo esses pesos? Bom, falei que o peso depende dos pontos, dos aparelhos. Então, bora lá. Vou começar aqui, pessoal, pelo primeiro pavimento, tá? Vou começar de baixo para cima para vocês entenderem mais ou menos como é que vai funcionar. Bom, primeiro pavimento, concorda comigo que aqui nesse trecho, né, do primeiro pavimento, quais são os pontos que ele deve abastecer, né? Ele deve garantir que vai ter água no chuveiro, né? Ele deve garantir que vai ter água na bacia sanitária, ele deve garantir a água também aqui no lavatório. Então, são os 3 aparelhos que a gente tem. Então, cada aparelho desse, né, a gente tem um valor de peso tabelado e a gente faz o somatório desses pesos. Então, bora lá. Para o primeiro pavimento, até coloquei aqui, ó, nós temos um chuveiro, um lavatório e uma bacia sanitária, tá? Então, para o chuveiro, se a gente verificar aqui, ó, na tabela do lado, chuveiro, misturador de água fria, o peso é 0,5. Então, ó, 0,5. O lavatório, a gente vem aqui, ó, 0,5. Tá? Ele só tá na ordem aqui trocada, mas lavatório 0,5. E por último, a bacia sanitária, né? Se a gente procurar aqui, ó, bacia sanitária 0,3. Tá? Então, quando eu faço o somatório desses pesos, né, eu descubro que o meu peso total, o somatório desses pesos é 1,30. Tá? E para descobrir a vazão, a gente tem uma fórmula que é vazão é igual a 0,30 vezes a raiz do somatório dos pesos, né? Então, com essa continha, né, substituindo aqui o valor do peso por 1,30, eu descubro que minha vazão, né, ela já sai em litros por segundo, é 0,34. E aí, pessoal, o próximo passo, já que eu já preenchi a tabela do peso e a da vazão,
é descobrir o diâmetro, né? Então, o diâmetro, pessoal, a gente vai conseguir descobrir de acordo com o ábaco, né? A parte do valor do peso, tá? A gente também pode usar a vazão, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente pode encontrar, né, a parte do valor do peso. Então, o nosso peso aqui, somatório dos pesos, deu 1,30, né? Então, eu venho aqui no ábaco, ó. Aqui no ábaco a gente tem, ó, esse trecho que a gente consegue descobrir o diâmetro de acordo com o somatório dos pesos. E o lado esquerdo aqui a gente consegue descobrir o diâmetro através da vazão em litros por segundo, tá? Então, nosso peso, pessoal, deu 1,30, correto? Então, eu venho aqui, ó, localizo, eu já consigo localizar 1, né? Aqui, ó, 1,5, então 1,30 tá mais ou menos nessa posição, né, ó. Então, eu marco, é porque essa caneta ela tá sumindo, né? Mas eu marco aqui, e qual é o diâmetro que ela tá abrangendo? Ó, o diâmetro de 20, né? O diâmetro de 20, ele vai fazer parte, né, de todo esse trecho, ó. Então, 1,30 ele pega esse diâmetro, então 20 milímetros. Então, o diâmetro aqui, ó, de acordo com o ábaco, a parte do somatório de peso é 20 milímetros. Só que aqui, pessoal, é o diâmetro externo, né? Como é que eu descubro o diâmetro interno? Bom, o diâmetro interno é igual ao diâmetro externo menos 2 vezes a espessura. Poxa, Maria, não entendi. Bom, pessoal, a gente tem aqui um tubo, né? A gente tem um tubo aqui, ele é vazado no meio, então essa aqui é a única região, né, que tem material. Você concorda comigo que esse diâmetro externo é essa distância aqui, ó, de fora a fora? Então, para descobrir o diâmetro interno, vou desenhar aqui de novo. Para descobrir o diâmetro interno, né, aqui meu diâmetro externo, para descobrir o diâmetro interno, que é esse aqui, ó, né, eu pego o externo e diminuo a espessura desse lado e a espessura desse outro lado, ou seja, diâmetro externo menos 2 vezes a espessura. Então, como é que eu descubro essa espessura? Bom, meu diâmetro externo foi 20, então eu tenho uma tabelinha aqui, ó, que quando meu diâmetro externo ele é 20, a minha espessura é 1,5, então eu substituo aqui por 1,5, tá? Então, eu descubro meu diâmetro interno. E já consigo preencher aqui na tabela também meu diâmetro interno, ó. Então, preenchi já o peso, vazão, diâmetro interno, externo e espessura. E agora, como é que eu calculo a velocidade? Bom, pessoal, a velocidade, né? Eu até coloquei aqui um pequeno esboço, né, de como a gente consegue calcular essa velocidade. Bom, a gente tem, né, que vazão é igual a velocidade vezes a área, né? Então, se eu substituir aqui o valor a fórmula da área, né, já que eu tô falando de uma tubulação, ela é uma tubulação que ela é circular, então a área do círculo é πd2 sobre 4. Então, quando eu isolo meu V, né, aqui eu isolei o D, mas quando eu isolo meu V, vai ficar, ó, 4 vezes vazão dividido por π ao quadrado, π vezes D ao quadrado, né? Então, eu descubro a velocidade com essa fórmula, tá? Então, quando a gente vai substituir as informações, tanto de vazão como de diâmetro, a gente pode substituir a vazão em litros por segundo, que é a unidade que sai aqui, né, ó, litros por segundo, e eu posso substituir o diâmetro, né, que a gente sempre usa o diâmetro interno, né, a gente pode substituir o diâmetro interno em milímetro. Tá? Então, vazão posso colocar aqui em litros por segundo e diâmetro em milímetro, contanto que eu multiplique para converter, né, por 1000. Então, litros por segundo vazão, diâmetro em milímetro, e aí eu multiplico por 1000 para poder fazer a conversão. Poxa, Maria, eu não vou multiplicar por 1000, então deixa a vazão em metros cúbicos por segundo e deixa a vazão e o diâmetro em metro, perdão. Tá? Então, é importante porque a nossa velocidade aqui, ela tem que sair em metros por segundo, certo? Bom, pessoal, e basicamente é isso. Então, foi o que eu fiz aqui para o primeiro pavimento, ó. Velocidade é igual a 4 vezes a vazão, dividido por π vezes diâmetro ao quadrado, multiplicado por 1000, né, que é a conversão. Então, substitui a vazão aqui, 0,34 litros por segundo, e o diâmetro, né, que lembre, é sempre o diâmetro interno, tá? 17 milímetros. Multipliquei por 1000 e tenho aqui minha velocidade, né, de 1,49 metros por segundo. E isso, pessoal, vai se repetir, né, para todos os trechos. Então, vamos fazer de novo aqui agora pro segundo pavimento, só pra gente poder entender como é que vai funcionar até o quinto, tá? Então, bora lá. Voltando aqui pro segundo pavimento, né? Pense comigo. Aqui no segundo pavimento, eu tenho que ter uma vazão que abasteça tanto esse chuveiro, como essa bacia sanitária, como esse lavatório,
e também que desça o suficiente para abastecer, né, o primeiro também. Concorda comigo? Que o que vai descer nesse ponto tem que ser suficiente para abastecer o segundo e o primeiro, ou seja, esse acumulado, né, aqui de baixo. Então, se a gente for parar para pensar, nós temos quantos pontos? Nós temos um chuveiro no segundo, um chuveiro no primeiro, uma bacia no segundo, uma bacia no primeiro, um lavatório no segundo, um lavatório no primeiro. Ou seja, de forma mais fácil, né, nesse caso aqui, eu posso pegar o que eu calculei lá no primeiro pavimento e multiplicar por 2. Concorda comigo? Só que você tem que ter cuidado para analisar se de fato os pontos, né, os aparelhos que eu tenho em um, eu tenho no outro, né? Se isso não acontecer, se não for igual, eu não posso fazer essa multiplicação por 2. Eu tenho que fazer o somatório de pesos do pavimento 2 e somar com o somatório de pesos, né, do pavimento 1. Então, no caso de ter aparelhos diferentes, eu preciso fazer, né, essa continha diferente, tá? Ao invés de só multiplicar por 2. Então, mas como aqui no nosso caso esses aparelhos se repetem, né? São pavimentos tipos, são iguais, então eu fiz a multiplicação aqui por 2, ou seja, o que antes era 1,30 agora é 2,60. Então, eu procuro esse 2,60 aqui no meu ábaco, ó. Então, 2,60, ele já até tá marcado aqui, ó. Ele de novo, né, pega o trecho, ó, em que o diâmetro é 20, né? O diâmetro externo é 20. Então, aqui, por coincidência, né, a gente não teve mudança, 20 milímetros. Eu posso calcular a vazão, né? A vazão é igual a 0,30 vezes a raiz do somatório dos pesos. Então, dessa vez aqui, 2,60 e descubro a vazão de 0,48 litros por segundo. Bom, como eu tenho meu diâmetro externo, que a gente descobriu, né, pelo ábaco, eu posso calcular meu diâmetro interno, que, de novo, é diâmetro externo menos 2 vezes a espessura. Então, nesse caso aqui, repito de novo 1,5, né, porque o diâmetro não mudou. Então, para os 20 milímetros eu continuo tendo 1,5 de espessura. E fazendo essa continha, eu tenho novamente, né, porque os valores não mudaram, 17 milímetros de diâmetro interno. Então, na minha equação aqui da velocidade, o que mudou, na verdade, foi a vazão, né, porque o diâmetro interno aqui ele não mudou. Então, para o pavimento 2, nós temos 2,11 metros por segundo. Eu vou resolver o 3 aqui, gente, porque o 3 ele é um pouquinho diferente, o diâmetro vai dar diferente, então é importante vocês saberem e verem, né, um exemplo aqui diferente. Então, de novo, para o terceiro pavimento agora, pense comigo, ó, a gente está agora no terceiro pavimento. Você concorda comigo que nesse ponto eu preciso ter vazão suficiente descendo para abastecer tanto o terceiro, como o segundo, como o primeiro, né? Tem que ter esse acumulativo. Então, eu tenho 1, 2, 3 chuveiros, 1, 2, 3 bacias sanitárias, 1, 2, 3 lavatórios. Então, o que antes era multiplicado por 2, agora vai ser por 3, né? De novo, isso acontece porque eu tenho um pavimento tipo, são os mesmos aparelhos, né? Não tem nenhuma alteração, então posso fazer essa multiplicação. Então, no pavimento 3, no terceiro pavimento, agora nós temos chuveiro mais lavatório mais vaso, vezes 3. Então, tenho aqui um somatório de pesos no valor de 3,90. Então, se eu vim aqui no ábaco, né, do lado direito, que é o lado que corresponde ao somatório de pesos, o 3,90 que também está marcado aqui, ó, ele agora não está mais dentro, ó, dos 20 milímetros, ele está fora, ele está, ó, no trecho de 25. Então, agora meu diâmetro externo é 25. Então, eu coloquei aqui, ó, diâmetro externo é 25, de acordo com o ábaco, a partir do somatório dos pesos. E calculando a vazão, ó, nós temos 0,30 vezes raiz do somatório de peso, eu descubro que minha vazão em litros por segundo é 0,59, né? Então, seguindo o nosso passo a passo, tendo o diâmetro externo, eu posso descobrir o diâmetro interno. Ou seja, diâmetro externo menos 2 vezes a espessura. Agora, dessa vez, nós temos o diâmetro externo de 25. Muito cuidado, tá? Porque agora a espessura é 1,7. Então, fazendo essa subtraçãozinha, eu descubro que meu diâmetro interno é 21,6. Substituindo aqui na minha equação, pessoal, ó, colocando minha vazão em litros por segundo, 0,59, e meu diâmetro interno, não esqueça disso, é o diâmetro interno ao quadrado. Né? Tô deixando aqui, lembrando, diâmetro em milímetro, vazão em litros por segundo, contanto que eu multiplique por 1000 para fazer a conversão, e aí eu tenho minha velocidade aqui no final de 1,61 metros por segundo, né? Então, isso se repete até o quinto pavimento, né? Eu até fiz aqui, se você quiser tirar um print aí e tentar refazer, é o mesmo passo a passo, né? A gente descobre essas velocidades. E aí, no final, a gente consegue ter essa tabela e, finalmente, né,
poder avaliar em cada trecho se de fato, né, tá de acordo com o que a norma estabelece ou não, tá? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se teve alguma dúvida, comenta aqui que eu te respondo. Um abraço e até o próximo vídeo.